Olá, graça e paz. Estamos dando início a mais uma áudio oração nesse canal Orando a Palavra de Deus. Sempre estaremos orando baseado na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela não pode tornar vazia sem antes cumprir o propósito para o qual está sendo enviada. E o Senhor, Ele vela pela palavra dEle para se cumprir, segundo o propósito dEle. Hoje eu quero meditar com você em João, capítulo 5, que vai falar sobre a cura de um paralítico. Aqui vai dizer que existia, no versículo 2, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Essa palavra, ela tem um contexto bíblico, ela tem ensinamento teológico, mas o que eu quero trazer para você hoje, essa palavra é uma palavra que a gente pode aplicar nos dias de hoje, é uma palavra atual, é uma palavra que não envelhece, não envelheceu com o tempo, com a sociedade, com o modelo que hoje nós temos de sociedade, político, financeiro, sobre a medicina ter avançado. Não se trata sobre isso. Se trata de um tema que ele é muito relevante, porque ele independe das circunstâncias, independe se existe alguém que possa nessa terra fazer algo por você ou não, se existe um laudo médico apontando para uma doença já em fase terminal, ou se a medicina tem ou não recursos para que você possa ser curado. Aqui trata-se de um momento em que o Senhor Jesus, ele encontra um homem que estava paralítico junto a um tanque que era considerado pelos religiosos um tanque milagroso. E ali ele estava há tantos anos e ele esperava todas as vezes uma oportunidade. Mas além dele ser paralítico, ele era uma pessoa sozinha. Quando você está paralítico ou com alguma deficiência, seja ela emocional, física, sentimental, financeira, ao passar dos anos, a tendência é que as pessoas vão indo uma por uma. Vão indo para os seus compromissos, vão indo para os seus afazeres, vão indo pela falta de fé, vão indo pelo cansaço. E no final de tudo, resta somente você e Deus e mais ninguém. Ali ele ficou todas as vezes que o tanque se agitava, que o anjo vinha e agitava as águas. Alguém que tinha um parente ou alguém que tinha uma mobilidade melhor corria na sua frente e ele perdia essa oportunidade. Hoje não é diferente. Muitas vezes a gente lamenta, a gente insiste em continuar na nossa debilidade, porque a gente está procurando no outro, procurando fora o que já está dentro, procurando uma ajuda, procurando um recurso fora quando já está dentro. E ali passaram tantos anos, melhores anos da vida dele, eu creio, mas o que me chama a atenção é que uma fé tão duradoura estava no coração daquele homem. Ali, quando Jesus passou, eu creio que, como aqui diz, que tinha uma multidão de pessoas enfermas. Os cegos estavam ali, os coxos, os paralíticos. Eles estavam todos vivendo ali um momento, um propósito de esperar o movimento das águas, para que a sua doença fosse curada. E ali tinha
O enfermo, esse enfermo estava ali há 38 anos. Tem pessoas que muito menos idade, talvez com a metade da idade de espera desse homem, já perdeu a sua vida, já perdeu a sua fé, já entrou em desespero, em colapso. E ali ele manteve 38 anos a fé dele naquilo ali. No momento ali, naquela estrutura da época, na fé da época, na religião da época, era o melhor lugar que aquele homem poderia estar. Na concepção dele, de todos que estavam ali. Porque afinal de contas era um lugar muito famoso para estar, para ser curado, para ter uma fé e uma esperança avivada. Até que Jesus passou por ali. Até que aquele que tem o poder da vida e da morte, até que aquele que é o próprio Senhor curando, o próprio que estava ali, dono da vida, passou por ali. E não foi aquele homem que chegou até Jesus, mas Jesus o enxergou numa condição debilitada e sabendo que estava ali há muito tempo. Olha como os olhos de Deus vê tudo que você está passando. Sabe o tempo da sua angústia, sabe o tempo do seu desespero, sabe o tempo da sua dor, sabe o tempo da sua paralisia. E talvez você não conheça tão profundamente aquele que pode te dar a vida novamente. E a vida aqui é num contexto geral. Não é só a vida física, mas a vida que vai além da física. A paz que excede todo entendimento. Aquilo que você precisa receber para a sua mente ser curada, o seu coração, toda a sua estrutura de fé. E ali vai dizer a Bíblia que Jesus o viu ali deitado numa condição precária. E hoje Jesus te vê. Hoje Jesus te enxerga. Hoje Jesus vê o seu esforço para que você possa ser curado, para que você possa receber o seu milagre. Mas eu quero dizer para você que chega de esperar que as águas se agitem, chega de esperar fora o que está dentro, chega de esperar, aleluia, um evento que está fora quando está dentro. Ali o Senhor chegou até ele. E sabendo que ele estava assim há tantos anos, o Senhor viu a fé de 38 anos que aquele rapaz estava ali acionada nele. Havia uma fé há 38 anos. De repente o milagre que você espera, você tem esperado há um mês, há 2, 3, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Talvez você nem tenha 30 anos, talvez você não tenha 20 anos de vida, mas o tempo que você tem consciência é o tempo que você está sofrendo dessa sua enfermidade, que talvez não esteja alojado no seu corpo físico, mas talvez esteja alojado nas suas emoções, no ambiente que você vive, no ambiente que você cresceu. E aí, Jesus chega até aquele homem, com toda a debilitação que ele tinha, e perguntou: queres ser curado? Ei, olha a pergunta. Jesus não está perguntando a você se você, aleluia, tem condições financeiras. Jesus não está perguntando a você se você precisa de algo fora. Jesus está perguntando a você: você tem um desejo que eu te cure hoje, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for o problema da sua vida que você está enfrentando?
Você quer ser curado disso? Aleluia! Aí o enfermo, ele lamentou com Jesus, falando, mas eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Muitas vezes a gente usa da decepção, da dor do abandono, da dor da rejeição para dizer, eu não tenho ninguém que faça algo por mim. Eu estou nessa condição hoje porque eu não encontrei alguém para fazer algo por mim. Então, muitas vezes a gente leva para Jesus uma desculpa, um vitimismo, para que não venhamos a receber o nosso milagre, porque a gente sofre de dores na alma que nos aprisiona a um estado permanente de sofrimento. Aleluia! E Deus, ali o Senhor Jesus fala para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quantas vezes aquele homem não pensou no seu coração? Se tivesse alguém para me levantar, se tivesse alguém para me carregar, se tivesse alguém que olhasse para o meu estado físico, a minha condição limitada, talvez eu tivesse uma chance. Mas o Senhor falava aqui para ele, levanta-te. Levanta-te, é a ordem que o Senhor te dá nessa hora. Levanta-te. Toma a decisão. Toma a sua própria decisão nesse dia. De se levantar, de reagir. Porque você está sobre uma palavra do Senhor. É o Senhor que está dizendo para você hoje, levanta-te. Levanta-te, é a ordem do Senhor para a sua vida hoje. Se levanta, é só isso que o Senhor está dizendo para você, se levanta. Saia da prostração. Saia desse lugar que a sua mente está te condicionando a uma limitação, a uma dependência emocional. Aleluia! E sobre aquela ordem, sobre aquela fala do Senhor, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se em pé. E era um dia, uma hora em que não poderia, os judeus não faziam bem, que fosse algo, que não fosse algo que fosse para ganhar dinheiro. Não era um dia comum, era um dia de sábado. Os judeus se levantaram e disseram, hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Não é lícito carregar o leito. Haverá pessoas que ao ver o seu milagre dirão para você, ei, você não pode fazer assim. Não pode ser dessa forma, dessa maneira. E assim eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus para a sua vida. Que você possa regozijar-se no Senhor sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.